Eu sou Ed Renekiewicz e esse é o podcast do Conversas Pastorais. Bem-vindo, bem-vinda a essa nossa roda de conversa, Conversas Pastorais. Como você sabe, Conversas Pastorais é um movimento de lideranças pastorais, pastores, pastoras, seminaristas, gente que faz a igreja acontecer, gente que faz a igreja, gente que está no dia a dia da igreja. Conversas Pastorais trata de conversas que os pastores e pastoras têm entre si, conversas que as pessoas têm com seus pastores, conversas que gostariam de ter e conversas que importam para pastores e pastoras. E hoje, uma conversa que importa muito para pastores e pastoras e para quem pensa, se dedica e tem a vida tão aprofundada na experiência religiosa da Igreja Evangélica no Brasil. Eu tenho o prazer, a alegria, a honra de entrevistar hoje, de conversar. Entrevistar não, conversar, Ana. Uma conversa, um bate-papo. Uma conversa, um bate-papo, é uma conversa pastoral. Eu falo com Ana Virgínia Balussier. Bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra e um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante para mim. Prazer mesmo ter você aqui, Ana. Eu acompanho você, evidentemente, leio tudo que você escreve, porque me interessa demais e agora, especialmente com a publicação do seu livro, eu achei fabuloso, li e devorei seu livro. A Ana Virgínia, ela desde 2010 faz a cobertura da Igreja Evangélica no Brasil para o jornal A Folha de São Paulo e acaba de lançar O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, pela editora Todavia. Então, obrigado por aceitar essa nossa conversa e seria razoável eu dizer que você foi predestinada a acompanhar a Igreja Evangélica? Você não escolheu, né? Eu vou dizer que eu não escolhi, mas eu acho que talvez seja uma palavra certa, não sei se com a carga religiosa, isso fica por conta de, enfim, de algo sobre-humano. Mas eu poderia falar várias vezes quando alguém me pergunta por que eu quis falar sobre esse tema, por que eu me dediquei tanto a ele. Geralmente eu cito o ano de 2010, quando eu caí na cobertura religiosa, um pouco empurrada, né, alguns falariam precipício, enfim... que em 2010 eu tinha acabado de sair do programa de treinamento da Folha de São Paulo e fui direto na cobertura política, era ano de eleição. E foi o primeiro ano em que o aborto entrou com tudo como tema eleitoral. A gente já tinha, claro, já era um tema que importava, da própria sugestão de que o Lula teria o aborto, teria pensado em forçado a ex-mulher dele a abortar. Já foi pauta em eleições passadas, mas dessa vez era um grande tema. Era um daqueles temas que, como jornalistas falam, a gente coloca na caixinha, assim. Então, os meus chefes na época, os meus editores, estavam muito preocupados em o que estava sendo falado sobre isso nas igrejas, para ver se de fato isso tinha entrado no cotidiano ou se era uma discussão que ficava entre as cabeças pensantes, né? Então, quem que aceitaria a missão de ir em o máximo de cultos evangélicos e missas católicas? Obviamente o novato da equipe, né? Que a gente chama no jornalismo de foca, que mais do que ficar equilibrando bolinhas coloridas sobre o nariz, teve que equilibrar uma rotina de ir em pelo menos 3 cultos todo dia. E foi assim que eu caí de paraquedas nessa cobertura. Por que eu falei que tinham várias possíveis formas de explicar como é que eu comecei? Eu também poderia falar que tudo começou quando os meus pais precisavam me matricular numa escola. Eles não estavam com muito dinheiro, queriam botar numa escola particular, tinham umas questões, aquela vaidade da classe média dos anos 90, de o filho estudando na escola particular, e me colocaram na mais barata que tinha na época, na região, que era uma escola metodista. E daí eu tive sem entender exatamente aquilo como evangélico na época, se não tinha essa ideia, e eu tive uma imersão muito forte já nessa cultura. E eu também poderia falar que mesmo antes, quando eu era pequenininha, o livro mais antigo que eu lembro de ler, que não seja um livro infantil, era um livro chamado Livro das Religiões. Esse tipo de caça-níquel, assim, que é um livro muito fácil para pessoas que querem se espiritualizar, mas na época eu aprendi sobre taoísmo, evangélico, católico, budismo, todas as religiões me fascinaram, esse universo todo. Então, acho que toda essa experiência me leva a
Quando em 2010 eu vejo que poderia ser apenas uma cobertura, um mês fazendo aquilo, e nunca mais, ninguém nunca me cobrou, meus chefes não pediram que eu acompanhasse. Mas eu percebi que, bom, com um pedacinho, quando eu cheguei era tudo mato. Porque ninguém cobria os evangélicos na época, não de uma forma mais sistemática. O que acontecia até então, essa cobertura geralmente era restrita às páginas policiais dos jornais, das editorias. Quando você falava de evangélico, era para denunciar. Isso eu estou falando claramente da mídia secular. Você tinha uma ideia de que de que existiam pastores inescrupulosos que estavam sempre lá à espreita de fiéis, otários, com perdão do meu francês aqui, para serem enganados e manipulados. Então você tinha muita cobertura para falar do pastor picareta, do fiel que tinha sido financeiramente lesado, todo aquele papo de dízimo que a gente pode ter um pouco mais para frente. E eu cheguei e percebi que aquilo era um terreno riquíssimo, e já em 2010 eu pensei, isso está crescendo, isso está muito forte, isso é uma religião que fala muito diretamente com o povo, tudo que a Igreja Católica não representava mais. A gente já estava numa espécie de declínio, declínio numérico mesmo, assim, dos católicos, assim, tinha já essa cultura, já estava estabelecido que o Brasil era uma nação católica, sobretudo não praticante, que fazia muita parte do imaginário popular. Tanto que uma das coisas que eu falo, que assim, que acho que essa transição religiosa é muito bom de perceber, como se você for hoje em qualquer periferia, todos nós, católicos ou não, falamos Nossa Senhora, Viste Maria, coisas que eu sempre falei, não sendo católica. E hoje, se for numa periferia, mesmo pessoas não evangélicas, elas falam o léxico evangélico, né? Assim, também ainda tem meu Deus do céu, Nossa Senhora, mas isso entrou junto com consagrado, ou tá repreendido, ou tá amarrado. Eu chamo a minha filha de consagrada. Assim, eu tenho uma filha de 3 meses e uma de 4 anos. Uma é consagrada, outra é prometida. E são apenas formas de falar, assim, que elas se amarram. Quer dizer, a de 3 meses ainda não fala muito, digamos assim. Mas isso é quando você percebe o êxito em uma cultura se entranhar. Que o fenômeno religioso começa a se misturar com a cultura. Com a cultura mesmo. Não apenas do religioso praticante, mas transborda desse lugar restrito ali da prática religiosa. Agora, quando você está em 2010, a igreja evangélica não era ainda o que veio a se tornar com a eleição de Jair Bolsonaro e até pré-eleição de Jair Bolsonaro. Eu lembro que em 2010 viralizou um vídeo de um pastor batista sobre aborto. Ali eu acho que... E ele fez muito barulho, essa discussão sobre aborto na eleição da Dilma, e pela primeira vez tivemos um lampejo de que a voz evangélica fazia diferença no processo eleitoral. Não a voz religiosa conservadora, não, a voz evangélica, era um pastor falando. E você observa que existe um marco, um ponto de virada da igreja evangélica, dela ter sido tratada, né, como... Aliás, você faz um comentário aqui no livro muito interessante, que durante muito tempo a igreja evangélica era tema da editoria de polícia, né? Não era de religião. Então, a igreja evangélica ocupava a página da denúncia, era abordada de uma maneira muito preconceituosa e ignorante, aí tem um momento de virada. Eu acho, pessoalmente, que ainda é abordada de maneira preconceituosa, ignorante e caricata. E eu concordo. Né? Mas teve uma virada. Em algum momento, a igreja evangélica se tornou pauta. Mas aqui eu vou fazer uma crítica e uma autocrítica aos jornalistas agora. Eu acho que, de fato, você tinha esse monopólio aí das matérias em editorias policiais, essa carga policialesca e também muito preconceituosa. Você falou igreja evangélica, não era igreja evangélica, eram seitas neopentecostais, até porque bem sabemos que neopentecostal aborda tudo na cabeça do secular, assim, que é de mal, mesmo que nem pertença a esse rótulo tecnicamente. E, de repente, a autocrítica que eu faço isso passou a servir apenas à cobertura política. Que agora os evangélicos são um fenômeno como se fosse estritamente político, com um certo sinal de alerta. Eu até falei do neopentecostal, e isso é um bom exemplo de como existe muito preconceito e ignorância na mídia ainda hoje.
Primeiro, porque você usa neopentecostal como sinônimo de quase todos os pastores brasileiros. E quando a gente pensa que isso é uma etiqueta que veio da academia, que veio de fora para dentro, veio de um estudioso para definir um certo... uma certa amálgama aí de grupos religiosos que começaram a surgir com mais força nos anos 70 e 80 e fazia sentido você catalogar naquela época como neopentecostais. Nós estamos falando do Ricardo Mariano. Do Ricardo Mariano, que, diga-se de passagem, eu entrevistei um pouco depois da eleição do Jair Bolsonaro, a primeira eleição, e ele mesmo fala que nem ele gosta de usar neopentecostal, porque ele acha que mais confunde do que esclarece. E dificilmente um evangélico se identifica e se autodenomina neopentecostal. Fala, sou neopentecostal. Olha, eu acho que é um menino tão rico, porque eu nunca vi um evangélico, ele pode falar que ele é reformado, renovado, evangélico, pentecostal, histórico, o que for. Neopentecostal eu nunca ouvi falar. E eu vou dar um exemplo, assim, quando o Jair Bolsonaro foi eleito... bom, eu não vou dar nomes aqui, mas eu lembro que uma hora alguém me falou, você tem que fazer uma matéria para falar que o Brasil elegeu o seu primeiro presidente neopentecostal. E primeiro que eu repeti, olha, o Jair Bolsonaro ele não é evangélico, ele se declara católico, apesar de ser muito amigado aí dos evangélicos. E segundo, eu acho que você falou que ele é evangélico porque ele se batizou no Rio Jordão pelas mãos do futuro ex-presidiário, o pastor Everaldo, presidente do PSC, né, o partido dele na época. O pastor Everaldo é da Assembleia de Deus. A princípio ele não é neopentecostal. E como eu falo que é um rótulo que mais confunde do que ilumina, é justamente porque hoje, por exemplo, não tem 9 em 10 pessoas que não são evangélicas com que eu falo, que vão catalogar quem é Silas Malafaia, por exemplo, vão chamá-lo de neopentecostal. Ele é de uma Assembleia de Deus também. Sim. Agora, dá para falar que ele é o contrário do neopentecostal? Também não dá mais, porque está tudo muito... esses entrepostos estão muito misturados hoje, então... Mas eu acho que quando o Ricardo Mariano cunhou esse termo, eu acho que fazia muito sentido. Na época fazia. E eu acho até que talvez ainda hoje, Ana, porque é o seguinte, o pentecostal clássico, ele era muito caracterizado pelo dom de línguas e os dons chamados verbais, pelo exorcismo e pela cura divina. Quando entra a tal teologia da prosperidade na discussão, o pentecostal clássico não era caracterizado por isso, é uma nova onda, que ele chama de terceira onda, né? E eu acho que esse nome neopentecostal, ele é inadequado, mas ele é adequado, porque ele descreve um fenômeno que é para além do pentecostalismo clássico. O problema que eu acho hoje na igreja é que essas categorias do que nós estamos chamando de neopentecostalismo estão presentes na igreja histórica reformada, na igreja, por exemplo, você falou da igreja metodista. A Igreja Metodista tem uma onda conservadora muito grande hoje, a Igreja Batista tem muito pastor batista neopentecostal dentro aí dessa coisa. Então o neopentecostal mistura tudo. Mistura tudo, por isso que eu falei, essa é uma das discussões mais fascinantes internamente, porque, por exemplo, um próprio orientando do Ricardo Mariano, que fala que ele não se sente mais confortável em usar esse termo, ele defende o termo. Então isso rende aqui quilômetros de discussão, mas a Igreja Batista é um bom exemplo, assim, bom, o senhor com certeza vai saber falar muito melhor do que eu, mas como na cabeça, de novo, assim, eu acho que eu como uma secular, eu também estou falando muito com pessoas de fora da igreja, que costumam colocar tudo no mesmo baião, né, baião de 2, baião de 30, tudo vira uma mistura só, mas na cabeça dele é muito complicado, quando, por exemplo, eu tento explicar o que é a igreja batista, sim, eu não tento nem explicar, mas quando alguém me fala, porque os batistas são isso, eu falo, o que é o batista, então? Porque, com todo o perdão, o pastor Ayrton de René é batista, Martin Luther King foi batista, Obama é batista, o André Valadão é batista, o Josué Valandro Júnior, que é o pastor da igreja da Michelle Bolsonaro, é batista. Um dos pastores, o Henrique Vieira, ele também é batista, o deputado Henrique Vieira. O Marco Davi, enfim, também um pastor com credenciais progressistas, ele também é batista. Então, como você consegue explicar para quem é de fora que é um segmento muito mais complexo e nuançado do que você tem? De certa maneira, no nosso campo evangélico, a gente reproduz um pouco do fenômeno católico. Que você tem um Leonardo Boff, que é católico, você tem um Frei Beto, que é católico,
Você tem o Evaristo Arnes, que é católico, mas você tem o Marcelo Rossi, que é católico, você tem o católico carismático, aí você tem o católico beneditino, vicentino, carmelita, jesuíta, e por aí vai. Quer dizer, é católico? Tá, mas que tipo de católico você está se referindo? E quando fala de evangélico, é que tipo de evangélico você está se referindo? E mas é muito difícil categorizar. E eu ainda acho que os católicos são 3D, enquanto os evangélicos são 4D nesse sentido, com todos os efeitos especiais de fumaça na sala, Sim. com tudo, porque pelo menos os católicos, de fato, óbvio... Tem a nave-mãe, tem a nave-mãe, tem o governo Papa, central, tem o Papa. E os evangélicos não, né? Não, enfim, é isso não. de que... E, inclusive, qualquer pessoa pode alugar um salão e abrir uma igreja evangélica. E dar um nome que quiser e fazer o caminho que quiser. Inclusive, um dos nomes mais curiosos, tem um estudo novo tem um estudo de 2022 do IPEA, tentando dimensionar quantos templos religiosos existem no Brasil, e aí quantos são evangélicos, para mostrar que os evangélicos cresceram muito, não só em população, mas também em número de templos. E aí eles fizeram uma lista de vários nomes de igrejas, e é fascinante como tem muitas, por exemplo, que a princípio é totalmente incoerente. Igreja Pentecostal Nossa Senhora Aparecida. Assim. Você tem umas coisas que você pensa, gente, isso é muito incrível. Suco de Brasil. O que me lembra, o Reginaldo Prandi, né, enfim, sociólogo, ele... Em 2013, ele escreveu esse artigo, eu cito bastante no livro, assim, sobre o tal fenômeno neopentecostal, e ele fala muito que a pergunta que mais se fazia, onde isso vai parar? Algumas vezes com um botão de pânico aí ligado, de meu Deus, o céu, eles estão crescendo demais, como se fosse um motivo de alarme. O simples fato de alguém ter a fé evangélica, não a instrumentalização que se possa fazer dela em alguns setores. Mas aí ele fala, olha, as pessoas estavam falando, será que não vai mais ter carnaval? Será que a cidade de São Paulo, porque faz referência a um santo, vai ter que mudar de nome? Enfim, esse alarmismo todo. E ele apostava nessa acomodação. É aquela história de que o Brasil será cada vez mais evangélico e os evangélicos serão cada vez mais brasileiros. Sim. E aquela história de como que aconteceu com o catolicismo também, né? Vai criando-se um sincretismo. E as fronteiras demarcatórias vão se perdendo. Então, por exemplo, você tem hoje no Brasil, nós brasileiros somos caracteristicamente, hoje ainda muito mais, que você tem um primo que é da Assembleia de Deus, uma tia que é batista, você foi educada na igreja metodista, mas você também, sua mãe casou com um cara que era católico ou ao contrário, então você fez primeira comunhão, aí você já foi no terreiro, você já recebeu passe, você já tudo. Aí vem o gênio da Universal do Reino de Deus e diz, olha, tá tudo aqui, ó. É o que eu ia falar. Todo mundo que já foi num terreiro e já foi na Igreja Universal, e eu vou tentar ser muito cuidadosa com essa fala agora, mas tem uns signos que são muito parecidos. Quando você pega um terreiro com umbanda e você pega uma manifestação da pombagira, você vai numa igreja na hora de todo pastor expulsando o demônio do seu corpo, e a manifestação supostamente demoníaca lá na igreja é a mesmíssima coisa de uma pombagira se manifestando. Sim, tem sessão de descarrego, tem domingo de Ramos, tem bispo. Quer dizer, a minha avó católica, ela... E tem judaísmo também, lembra-se tem talite, elementos... tem menorá, tem tudo. Templo de Salomão que vai fazer 10 anos esse ano até, inclusive. Incrível isso. A minha avó, ela acompanhava a Ave Maria às 18 horas com um copinho d'água dela, aí a Universal vai e põe um copo d'água também, quer dizer, é uma mistura. E essa igreja evangélica, então ela é um mosaico. Né? Ela é polifônica, ela é um mosaico, difícil da gente categorizar. E aí, quando você vai analisar ou registrar um fenômeno sociológico religioso, como a igreja evangélica no Brasil, você tem que fazer recortes. Não dá para você falar da igreja toda. Qual foi o seu recorte? Quando você foi registrar no livro, como você demarcou a igreja que eu vou incluir e que eu vou descrever? Então, esse foi um desafio para mim. Claro que eu queria ter o retrato mais plural possível, como eu falei, assim, o cinema 4D possível, mas ao mesmo tempo, eu tinha para mim também que, assim, existe uma crítica que possa ser feita a quem você dá voz
na igreja evangélica. Como a gente não tem essa figura, essa nave-mãe, né, o Papa, alguém que fale por todos, tem essa ideia muito disseminada em alguns meios de que tem pessoas que têm mais voz do que deveriam, porque elas não falam por todos os evangélicos. Isso é óbvio, ninguém fala por todos os evangélicos. Isso já está estabelecido. É uma igreja plural, horizontalizada, mas ao mesmo tempo eu acho que tem umas figuras incontornáveis. E por que eu digo isso? Quando você pega de novo, vamos pegar então esses dois aí totens conservadores da igreja, Silas Malafaia e Edir Macedo. Você pode chegar e pensar, olha, a igreja do Malafaia, por exemplo, tem alguns milhares aí de seguidores, de fiéis, adeptos. Definitivamente tem igrejas muitíssimo maiores do que elas que não recebem tanto destaque. Mas são, por exemplo, tem alguns critérios que eu tinha. Tá, mas vamos lá. Primeiro, o Malafaia é um televangelista com décadas de carreira. Então ele já ecoava... Mídia de massa. Na mídia, assim, já ecoava na mente dos brasileiros há anos, há décadas. Segundo, queira não queira, quem que estava sussurrando no ouvido de um presidente da República, influenciando em políticas públicas, influenciando em postura, e até nessas guerras culturais que nós temos? Era ele. Ponto. E mesmo hoje, quando você pega algumas pesquisas feitas, teve uma pelo Datafolha e uma também com participação, esqueci qual instituto, mas com participação do Juliano Speyer, que tem um ótimo livro, O Povo de Deus, mostrando que quando você pede os religiosos mais influentes do país, por incrível que pareça, os católicos ainda estão na frente, o Marcelo Rossi e o Fábio de Mello. Mas os pastores mais citados nessas pesquisas são, de uma forma espontânea, né, são o Silas Malafaia e o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte que tem essa questão aí de falar sobre sexo no crentez, né, muito forte. É um stand-up gospel. O stand-up gospel muito voltado a sexo. E aí você pensa, então, de fato, e aí vem o Data Ana, né, porque, enfim, não tem nenhuma metodologia científica, mas toda vez que eu estou numa igreja de periferia, falando com um pastor de uma igreja que tem uma ou duas no máximo, uma célula a mais no máximo, ou quando eu tô, sei lá, vou pegar Uber e o motorista tá ouvindo gospel, e aí eu começo a conversar com ele, aí pergunto qual é a igreja dele, todos eles falam do Malafaia muito bem. Então a gente tem, eu acredito, bússolas que são incontornáveis. Dito isso, não é uma coisa tão homogênea, assim, no sentido de... a gente estava falando agora do Edir Macedo, que tem um império televisivo, lembra-se de, assim, tem uma igreja que talvez seja a igreja mais coordenada, mais verticalizada, uma das igrejas mais verticalizadas que a gente tem no Brasil, universal. Quando você percebe, ele é um papa muito mais forte, com muito mais poder concentrado nas mãos do que várias outras igrejas têm. Fora que ele tem, de novo, é uma rede de TV, né? Mas em 2012, assistindo indo, na verdade, presencialmente a um culto, eu lembro disso, me marcou muito essa fala dele. Ele estava muito preocupado em fiéis que estavam, justamente como a gente conversou agora há pouco, indo nessa igreja mundial, aí vai na assembleia, aí toma um passe. Multipertença. Exato, e ele estava muito preocupado em fixar o cara lá, e ele falava abertamente, que você não pode misturar vinhos, que existe uma ressaca espiritual na mistura dos vinhos, ele usa essa expressão, misturar vinhos, e ele também fala, abre aspas, não pode ficar pulando de igreja em igreja como um piolho pula de cabeça em cabeça. Sim. Então, tinha essa preocupação já em fixar... Fidelização do seu rebanho. Fidelização. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter esses faróis aí evangélicos, a gente tem uma igreja plural. A gente tem uma igreja. Então, eu tentei também, óbvio, tanto que cada capítulo eu começo falando com pessoas, digamos, da vida real, assim, das igrejas, assim, para tentar ilustrar um pouco esse fenômeno. É muito interessante como você dá muitos exemplos do como chega a mensagem no chão, né, da experiência cotidiana mesmo dos evangélicos, dos frequentadores dessas igrejas. Esclareceu muita coisa, ilustrou muita coisa, inclusive as sínteses que as pessoas fazem, muito interessante. Ana, o que você enxergou da igreja, ou enxerga da igreja evangélica, desse grande mosaico, e que você deixou de fora do seu livro e que te impressiona ou que você teria curiosidade de investigar mais? Alguma coisa? Olha, não vai ter um volume 2 por enquanto.
Embora, eu acho que de alguma forma, talvez o que mais me deixe... na verdade, vai ter um livro 2, inclusive, é sobre esse tema, mas não sobre evangélicos, mas certamente ele vai pegar nisso. É como alguns grandes temas morais, como isso ricocheteia, isso é uma máquina de pinball, assim, porque eu acho que a gente está muito acostumado, e as pesquisas mostram isso também, a falar o evangélico médio é contra aborto, é contra despenalizar drogas e é contra... direitos LGBTQIA+, e eu acho que a complexidade desse fenômeno foi muito difícil de abordar aqui. Eu tenho um capítulo, por exemplo, só sobre o aborto, que eu acho uma das questões mais fascinantes que tem, porque acho muito difícil equacionar isso, e quando a gente simplifica, falando de qualquer campo, ser contra ou a favor, e eu acho que tentar entender como isso foi... ao mesmo tempo, como as pessoas têm necessidade hoje de se posicionar pró ou contra alguma coisa, mas quando você conversa em privado, como isso de fato chega nos fiéis, eu acho que eu tenho uma vontade maior de investigar isso. Um outro ponto que eu acho que eu passo muito no rasante, até porque como jornalista eu confesso que eu tinha um desejo de escrever um livro não tão caudaloso, digamos assim, eu não queria uma leitura leve, uma leitura... Não tinha pretensão de fazer um livro, um tomo, assim, de 1000 páginas. O livro tem 208 páginas. Mas é como a gente interage com as teologias. Eu até falo no livro do que eu vejo como, assim, 4 teologias chaves aí para a gente tentar etiquetar aí o segmento, se possível. Tem um pouco de problema. Talvez você precise tentar definitivamente enquadrar alguma coisa numa jaula qualquer, assim, intelectual. Mas eu escolho a teologia da prosperidade, né? Outro ponto incontornável para falar, mas também a teologia dos 7 montes, ou 7 montanhas. O reconstrucionismo, a teologia do domínio. O dominacionismo, o domínio, e também a teologia da guerra espiritual. Batalha espiritual. Mas talvez eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que hoje a gente, quando eu falo a gente assim, esse ponto de vista mais secular, quer simplificar tudo como a teologia do domínio, como se fosse uma erva daninha, que a tudo corrói, a tudo tipo destrói. E eu acho mais complexo do que isso. Quando você tenta pensar nesses fenômenos de uma forma mais ampla, eu acho que tentar entender como que chegamos até aqui e falar um pouco mais, talvez, o lado teológico da discussão. Eu acho que eu não fiquei muito na teologia de novo. Isso eu deixo para vocês, pastores, também não era uma discussão que me concerne. Eu não sou formada em teologia, sou uma leitora da Bíblia como uma outra qualquer, não é minha especialidade, mas como isso foi crescendo de uma forma como... E aí foi um terreno que talvez eu tenha evitado um pouco de propósito, porque eu não queria que a discussão tivesse nenhuma carga, nenhuma voltagem política demais, embora tenha um capítulo sobre política, de novo, palavra-chave daqui, incontornável de novo. Mas tentar ver como essa ideologia toda evangélica foi se colocando de uma forma um pouco chave para você determinar tudo que um fiel quer se posicionar no Brasil, assim. É a ideia de que hoje, eu estava até discutindo isso com uma amiga minha, evangélica outro dia, de que hoje a identidade cristã, muita gente escolhe essa identidade para se posicionar nas guerras culturais. Não é mais uma conversão por fé, uma conversão por crença. É uma identificação cultural, social. É uma identificação. Social. Se eu quero me posicionar como conservadora, eu preciso, me faz bem essa identidade cristã, se me classificar como evangélica. E o contrário também acontece. Pessoas que poderiam ter uma aderência à fé cristã, porque, enfim, a fé evangélica que é belíssima em vários pontos de vista, que querem se afastar dela porque ela dizem alguma coisa sobre você. Ser evangélico quer dizer que você, então, é um reacionário, quer dizer que você é uma pessoa que talvez não tenha muita abertura para alguns pontos progressistas. A gente sabe que isso é babalela, né? Completa. Mas, enfim, na prática, a teoria é outra. Eu peguei muitas abas, é um hiperlink, é uma daquelas telas de computador com 29 janelas abertas, algumas que você jamais vai abrir de novo, mas eu acho que tem algumas questões aí que eu acho que ainda dá para, enfim, para estruturar melhor. E quando você olha para essa igreja, o que você enxerga ser a contribuição ou o papel dela no Brasil atual? Quando eu falo dessa igreja, porque aqui quero até confessar o meu pecado, né? Porque eu critiquei o jornalista de ignorante preconceituoso, então eu assumo minha postura preconceituosa e talvez até uma arrogância religiosa.
Mas eu não me vejo nessa igreja que você descreveu. Aliás, eu só me vejo nos contrapontos que você faz, quando você entrevista algumas... Mas, assim, a descrição desse fenômeno e da maneira como as pessoas se posicionam sobre os temas que você levantou, a minha sensação, lenda, era, não, eu não sou isso aí, não. Não, eu não responderia desse jeito. Não, eu não faço isso. Não, isso não tem nada a ver. Quer dizer, eu ia sempre reagindo dessa maneira. Quer dizer, é uma igreja na qual eu não me enxergo, mas eu reconheço. E muito mais, muito recentemente, eu comecei a olhar para ela de uma maneira mais simpática. Eu identifico, reconheço, começo a tratá-la de um jeito não tão crítico, não tão ácido, embora não identificado, mas não precisa ser ácido e crítico, destrutivo. E é o exercício que eu estou fazendo de ver qual é o papel dessa igreja no Brasil atual. O que você me diz sobre isso? Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre representatividade. Depois eu vou responder o papel que eu vejo nessa igreja, mas eu acho que existe muito, com perdão da expressão em inglês, wishful thinking, um voluntarismo na forma como as pessoas querem, as pessoas de fora da fé evangélica, ou mesmo de dentro da fé evangélica, mas no que a gente pode chamar de um enclave mais progressista, querem enxergar da igreja evangélica. Você quer ver algo lá. Por exemplo, quando eu falei representatividade, quem que fala pelos evangélicos? Aí eu percebo muito que mesmo na mídia brasileira, a gente tem uma participação desproporcional, e eu mesma já entrevistei todos eles, assim, quase todos, assim, de vozes mais alinhadas ao espectro progressista. Que quando você vai descer no chão lá dos evangélicos, que de novo, não é uma coisa ou outra, muita gente tem posturas misturadas dos dois lados, mas não é aquilo que eles escutam, não é o que chega na rádio, não é o que está lá na rádio evangélica, ou nas redes sociais, ou nos círculos familiares, ou no pequeno pastor que está lá também, tendo como norte aí um dos grandes pastores. Então, eu acho que você pode sim, e a gente vê isso acontecendo demais, fazer nessa chamada mídia tradicional aí, da qual eu faço parte, entrevistar só a fina flor do progressismo evangélico, que tudo que eles vão falar vai ser lindo. Todas as minhas amigas progressistas, por exemplo, elas adoram a teologia do Henrique Vieira, do pastor Henrique Vieira. E, de fato, é belíssima, assim, eu mesma o escuto e me emociono várias vezes. Você mesma, assim, repercute bastante também. Agora, tem uma preocupação para mim muito forte que eu não quero falar do que eu gostaria de ver, eu quero falar do que do que as pessoas estão de fato se reconhecendo, quem está chegando a esses corações. Eu dou como exemplo o pastor Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio. Eu já o entrevistei, também, e ele era uma figura super popular. Outro exemplo é o Kleber Lucas, né? O pastor, cantor gospel, gigante, numa época que caíram no ostracismo, por motivos variados, no caso do Caio Fábio, mas também em grande parte porque estavam num lado mais à esquerda da igreja no momento pós-Jair Bolsonaro, em que isso era proibitivo. Que fez-se acreditar, né, que isso era proibido. Assim. A gente tem essa ascensão aí do discurso de que o verdadeiro cristão não poderia ser de esquerda, o que é um absurdo. Jesus não é canhoto ou destro, mas enfim. Mas a minha questão sempre foi, eu não estou jogando para a minha plateia progressista, eu quero saber o que está de fato acontecendo nas igrejas. E aí, qual que é a colaboração? Eu não sei se a gente pode falar num jogo de... esse jogo de ganha-ganha, o que então você tem para me dar? Eu pelo menos não vejo como a troca que tem para me dar, eu vejo eu acho que, mais do que tentar entender o que eles têm para me dar como sociedade, como corpo social, por que eles chegaram aí? Em que momento? Primeiro, eu acho que não tem como não falar da rede assistencialista que essa igreja, todas as igrejas, na verdade, mas que essa igreja fez muito forte. Sem dúvida. Quando você está no Rio Grande do Sul, a Igreja Universal é uma das mais presentes que estão lá. Quando você chega nos presídios, quando você chega E eu tenho um parente meu, que eu conto no livro também, que se converteu evangélico, ele não foi nem na prisão, assim, mas ele virou traficante
E para sair dessa vida, ele, enfim, se converteu ao evangélico. Ele chegou a frequentar a Universal. E aquilo foi muito importante para ele, esse apoio que estava lá. E eu não estou nem discutindo aqui, entrando no campo proselitista, ou se aquilo tem que ser ou não tem que ser. O que eu estou falando é, eles estavam lá, como também estão nos batalhões policiais, como também estavam em Muzema, que é uma região do Rio com presença forte de milícias, onde prédios desabaram em 2019, salvo engano. Eu estava lá como jornalista e o maior grupo, tinham várias pequenas igrejas lá, mas o grupo mais estruturado lá, muito mais até do que as autoridades, do que forças públicas, eram voluntários da Igreja Universal. Eu personifiquei aqui na Universal, mas são várias outras também. Então, tem uma coisa, o meu marido, ele é jornalista também, e ele cobre muito a questão ambiental e também a questão indígena. Então, ele já viajou N vezes para a Amazônia, e toda vez que ele vai para uma aldeia indígena, de 9 em 10 aldeias, ele fala, olha, das mais afastadas, isoladas, precárias, precarizadas, você vai ter, assim, olha, que não tem estrutura quase nenhuma. Você vai ter um postinho de saúde, uma oca com a escola e uma igreja falada, de novo, assim, falada na língua indígena. Falada pode ser em Tupi-Guarani, pode ser, mas está lá essa igreja, Assembleia de Deus, aí vem um nome anexo, qualquer. Então a igreja está lá. E ela está onde o Estado não está. E isso não é necessariamente um problema em si, diga-se de passagem. Assim, eu acho existe muito esse argumento fetiche, assim, de olha, é onde o Estado não está, então basta o Estado estar que a gente expulsa o demônio evangélico desse corpo social que não pertence, ao qual não pertence. Que é uma visão preconceituosa, diga-se de passagem. Mas eu acho que a gente tem que entender primeiro que essas igrejas estão lá. E por N motivos, agora mas por que é essa igreja e não a sua igreja? Por exemplo, não, claro, ela também está lá, mas por que essa igreja, vamos colocar assim essa entonação aí, que acho que a gente não consigo entender o que eu estou tentando dizer aqui. Sim, entendi. Por que ela está falando mais forte para o coração? O que você fala, eu concordo plenamente, e é muito preocupante que aquilo que nós estamos acostumados a chamar de movimento progressista, quer seja na ideologia política, quer seja no fenômeno religioso evangélico, não fala com o povo. Não fala mais, e já falou. Não fala com o povo. E é muito arrogante e deslocado da realidade. Então vamos fazer a crítica da teologia da prosperidade. Bom, a crítica da teologia da prosperidade com a Bíblia na mão. A crítica da teologia da prosperidade com a Bíblia na mão, numa reflexão teológica de contornos acadêmicos, se você pegar teólogos, é absolutamente fácil de destruir. Só não é fácil de destruir na periferia de São Paulo, onde não tem Estado, não tem escola, onde tem o crime organizado e aquela mãe quer fazer com que o seu menino não seja vítima do crime, mas seja alguém na vida. Que melhor discurso do que Deus quer fazer você se dar bem na vida, você é um filho de Deus, você é um príncipe, você vai ter a bênção de Deus se você trabalhar, estudar. Quer dizer, essa força divina convocatória para superar um espaço de determinismo de tragédia, para morrer com 15, 16, 17 anos, a igreja está lá, quer dizer, há uma desconexão muito grande entre a teoria teológica e aquilo que a gente poderia dizer assim, isso aqui é o evangelho, e o fenômeno sociológico com a linguagem religiosa evangélica. Há uma desconexão e um descompasso. O movimento progressista evangélico não enxergou isso ainda e não conseguiu articular uma teologia que fale, e o movimento progressista político também não conseguiu enxergar e ainda trata com desdém a igreja evangélica no Brasil. Eu acho que, primeiro, eu tenho uma metáfora que eu uso com alguma frequência, que é a da fatura do cartão de crédito. Se você tem uma dívida lá a pagar no cartão e você não paga a primeira parcela, que eu acho que é o que aconteceu muito entre progressistas evangélicos que já foram mais próximos, você não paga a primeira e vai procrastinando para pagar esse débito, vai ficar impagável em algum momento. Eu acho que é o que eu vejo de alguma forma, essa distanciamento que está se criando entre a esquerda e os evangélicos, a maioria dos evangélicos, é um pouco isso, assim, é uma fatura que você não está pagando. Deixa para a próxima eleição que a gente recupera, que a gente corre atrás do eleitorado evangélico. E
até por uma questão de posicionamento aí nesse jogo, assim, do que você precisa falar sobre Tatical, assim, mas eu não vou, e com alguma razão, né, eu não vou abrir mão da minha posição sobre aborto, eu não vou abrir, na minha visão progressista, eu acho honrado, eu acho justo isso, mas você vai ter que criar um canal de diálogo possível, então, sobre várias causas. Então, em algum momento, se você não está querendo falar sobre isso, assim, tratar esse problema de uma forma mais ampla e também pragmática, vai só ficar muito afastado, de uma forma que não dá mais para você, tipo, alcançar aquilo daqui a 20 anos, talvez. O distanciamento vai ser tamanho. Agora, isso não é nem de hoje, isso não é de 2018, 2022. Eu lembro de uma entrevista, que eu cito de novo, do André Singer, futuro porta-voz do governo Lula, né? Eu acho que em 89, o Lula já tinha sido afetado por uma fake news que vai, enfim, voltar agora, né, em 2022, que é de que ele iria fechar igrejas. Só que na época a acusação não é de que ele ia fechar qualquer igreja cristã, ele iria fechar todas as igrejas que não eram as católicas, porque supostamente ele estaria interessado no monopólio católico de volta à sociedade. E em 1990, depois que ele perde para Collor, o André Singer pergunta, e aí, o que aconteceu? E uma das respostas que ele dá para essa perda aí, que enfim, não tão ampla assim, foi de que, aí ele cita isso, né, de que, olha, teve, por exemplo, essa história aí dos evangélicos e tal, que era acho que era menos de 10%, talvez 10% do eleitorado na época, que fazia aquele fiel da balança. E ele fala, olha, tem certas coisas que a gente discutia a partir da cabeça do pessoal politizado. E a gente tinha que ter falado mais com eles, a gente tinha que ter voltado. E a gente fala, perfeita a sua fala sobre a questão da teologia da prosperidade, esse divórcio que a gente tem entre teoria e prática. E eu sempre me vem à mente essa imagem dessa mulher. Eu vou condensar aqui algumas personagens que eu já entrevistei assim, ao longo da minha carreira. Mas eu já ouvi essa história mais de uma vez com variações. Essa mulher que ela tem 2, 3 empregos, ela trabalha todo dia, ela vai, pega, enfim, sai de casa às 5 da manhã, volta às 10 da noite, aí tem um filho. Um moleque de 12, 13, 14 anos. Ele é negro, ele é periférico e essa mulher é apavorada pelo horário do meio-dia. É o horário que o coração, meio-dia, 1h, é o horário que o coração dela aperta, porque é o horário que ele sai da escola e está sujeito à violência policial, está sujeito a ser aliciado pelo tráfico, não tem nenhum aparelho cultural onde ele mora, ele vai ficar na rua, sei lá, com sabe sei lá quem. E é um momento que desespera essa mulher, porque ela sabe que ele vai estar lá e ela não vai estar com ele. E a partir de tem uma guinada que esse horário é o horário que entra paz no coração dela. Por quê? Porque o filho dela entrou na igreja evangélica. E na igreja evangélica, primeiro que ele já vai estar protegido, né? Assim, é óbvio que a violência policial pode atingir em qualquer momento, mas tem um certo respeito aí nas periferias com os crentes, assim. E ele vai estar tendo aulas de violão, ele vai tocar turma, não vai estar próximo de drogas e bebidas, ele vai ser mais respeitado, ele vai ter uma série de oportunidades que na cabeça dessa mãe, que nem era evangélica, uma delas nem era evangélica a princípio, se converteu depois. Essa mãe vai estar em paz agora. Então, como é que você diz para essa mulher, simplifica falando, não, mas esse pastor daí tá sendo desleal com você. E como é que você diz que esse fenômeno que acolhe esse menino não é o evangelho e não é evangélico? Quando eu estava no seminário, eu li o livro do Clodovis Boff, Teologia Pé no Chão. E ele conta que ele passava 6 meses na academia, dando aula nas escolas de formação católicas, e passava 6 meses no campo. E uma das páginas mais bonitas que ele me deu foi ele contar que passou uma tarde levando meninos de uma tribo indígena para andar na garupa da bicicleta dele. Foi a primeira vez que apareceu uma bicicleta lá na tribo. E ele passou a tarde lá. E aí ele diz assim, e alguém diz, como que você, um doutor em teologia, gasta seu tempo levando criança para andar de bicicleta? E ele diz, quem disse que existe mais reino de Deus na teoria teológica da academia e do tal, do que levar uma criança para andar de bicicleta? Então, o evangelho é aqui da praxis, ele não é o da teoria. E a gente discute teologia e faz a crítica do tal fenômeno neopentecostal e dessa igreja, mas quando você vai ver a praxis dessa igreja, ela é o evangelho puro.
Você acabou de dizer, eles estão no Rio Grande do Sul como voluntários. Vai ver quanto tem de evangélico lá no Rio Grande do Sul agora. E se você perguntar a teoria de evangelho que eles têm, um teólogo vai criticar um monte. Pode ser a mais nefasta possível. E o teólogo que está criticando não está lá. Mas o que eu falo é, eu vejo até uma certa boa vontade, assim, de vez em quando eu falo, não, tudo bem, evangélico não é tudo igual. Então o problema é a igreja X, Y, mas tem essa igreja aqui que é boa. Eu acho um erro também, porque eu acho que a mesma igreja que tem uma teologia nefasta, como a gente está falando, pode praticar coisas belíssimas. Ou seja, a gente precisa andar mais de bicicleta, fato, mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer o nome dela porque eu não pedi permissão, mas eu lembro que em 2022, no ano de eleição, eu estava na Baixada Fluminense e aí eu conheci a filha do candidato do PT à prefeitura de uma das cidades, não vou, só para não identificar quem é. E ela era fiel da igreja do Malafaia. E aí eu chego, naquele momento eu enlouqueço como jornalista, né? Que personagem ótima e complexa é essa, e pergunto, mas por quê? Porque você, sem dúvida nenhuma, eu estou conversando com você agora, você é uma jovem que se reconhece progressista, tá a favor aqui da descriminalizar o aborto, várias coisas que o seu pastor rejeita. Eu pergunto o que faz ela se sentir em paz. Ela fala, cara, eu, honestamente, eu não gosto dessa postura política do meu pastor, mas eu entro na igreja e eu me sinto bem. É uma coisa, primeiro, é uma coisa também que não é do terreno, assim, não é da ordem física, material mais imediata. Tem uma coisa que eu acho que é o foro íntimo da fé, que a gente tem que respeitar sempre, mas também tem uma questão prática, não é só sobre isso. Quando você vai ver um culto, uma pregação, a política em ano eleitoral pode estar lá em 5%, 10%, ou o que a gente vê nas redes sociais desses pastores, estão lá vociferando no holofote, no megafone. Mas, na prática, esses pastores e os seus, enfim, asseclas lá, estão pregando um evangelho de formas variadas, que vão atingir pessoas em graus diversos também, a pessoa num momento específico da vida dela. Então, por exemplo, a mesma igreja que está lá falando que é proibitivo, é um pecado você votar na esquerda, por exemplo, está lá pregando o que poderia ser uma centelha de feminismo falando que a mulher tem que se posicionar dentro de casa. E a mesma igreja que vai falar que Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher, mas vai falar para a mulher se posicionar, que também é uma visão feminista que fez muitas mulheres se livrarem, por exemplo, da violência doméstica dos maridos, de não aceitarem mais aquilo. E a mesma igreja que vai chegar para essa mulher e vai falar, você não tem que ir para a polícia denunciar o seu marido violento, é a mesma igreja que vai falar, você não merece isso, você não pode mais apanhar. É um fenômeno complexo, acima de tudo. Então, eu acho que assim, tentar tutelar e falar para alguém como ela deve se sentir, que aquilo que ela sente não é legítimo, é o primeiro passo para essa pessoa não querer te ouvir mais. Então, eu acho que se você quer se aproximar, você, de novo, assim, você tem que andar de bicicleta. E digo mais, tem que andar na garupa da bicicleta às vezes. Sim. Eu acho que é um fenômeno que não é só plural, complexo e contraditório, sim, mas ele é de camadas também. Porque você pega uma Universal do Reino de Deus, por exemplo, uma coisa é a Universal da televisão, a outra coisa é a Universal do centro de São Paulo. Outra coisa é a Universal da periferia de São Paulo, outra coisa é a Universal da periferia do Rio de Janeiro. Não é uma coisa só. Não existe assim a teoria dos batistas, por exemplo. Tem determinados pastores batistas que têm uma representatividade política ou religiosa e outros que têm no extremo oposto praticamente. Isso eu falo que é fato. Para nós da Igreja Batista acontece isso, de espectros tanto teológicos, conceitos teológicos em que nós divergimos radicalmente uns dos outros, aspectos morais e éticos nós divergimos radicalmente uns dos outros, políticos, ideológicos, candidato em quem a gente vota, e é todo mundo batista. E isso é algo que talvez a nossa mentalidade ocidental, cartesiana,
que coloca tudo dentro de um quadradinho e quer definir com clareza, sem transbordamentos e sem contrariedades e sem paradoxos, não dá conta. É mais um caleidoscópio do que... A igreja evangélica é isso aí, é essa... Enfim. Eu acho que tem até uma outra coisa que talvez valha falar, que é, voltando à questão do Edir Macedo, dos fiéis que pulam de igreja em igreja, como piolho pula de cabeça em cabeça, eu acho que também a gente tem que levar em conta essa autonomia do fiel, assim. A mesma ordem liberal, que talvez vá trazer essa teologia, vá semear o terreno para a teologia da prosperidade, vai trazer esse aspecto da customização da fé, que é o fiel que chega lá e fala, olha, eu quero isso da igreja do Malafaia, ou da igreja do René Terranova, ou da igreja da bispa Sônia do apóstolo Estevão, e eu não quero. Então existe uma certa autonomia, não é que o cara compre aquele pacote teológico todo gratuitamente, ele sabe filtrar. E acho que também tem os anéis, você falando aí do René Terranova, por exemplo, me ocorreu isso. Existem os anéis com círculos concêntricos, né? São os círculos concêntricos, que uma coisa é o núcleo de liderança de primeira ordem dessas igrejas. Outra coisa é aquele conjunto de obreiros, voluntários. Outra coisa é o povo que frequenta. Às vezes tem 3 lógicas diferentes aqui. E tem 3 motivações diferentes, 3 experiências diferentes. E você pode condenar um, se assim a gente pode falar, e não condenar o outro. Porque você enxerga numa liderança uma postura, um discurso, uma hipocrisia, inclusive, e você chega no dilema aqui embaixo, como, por exemplo, você conta a história da moça evangélica que faz um aborto. Sim. Né? Na teoria, existe uma transgressão, mas quando você vai ao dilema humano dessa mulher, oferecer simplesmente um posicionamento, eu sou contra, isso é pecado, ponto final, não resolve. Eu acho que mais do que a mulher que aborta, que tem esse dilema, que poderia até alguém pode acusá-la de, mas você tentou olhar para si, porque você colocou de uma forma muito imediata para o seu próprio ganho, é pecado, ponto. Eu acho que o dilema mais interessante para mim até desse capítulo em que eu falo sobre aborto é o da pastora, que ela tem uma filha, que a filha é uma... fora da curva evangélica, no caso, porque ela tem uma postura abertamente favorável ao aborto em suas várias formas. E aí ela chega, e a mãe é uma pastora dita neopentecostal, e aí ela, quer dizer, dita não, né, porque ela se reconhece como pentecostal, mas... e aí a filha chega e fala, a mãe tá horrorizada, tá com vergonha que tem uma filha que fala isso na TV, nos jornais, e aí a filha chega e fala, mas mãe, você já recebeu uma mulher que abortou na sua igreja? Aí ela fala, já filha, claro, muitas mulheres vêm aqui atrás de socorro, de auxílio espiritual, e é o que eu faço como pastora. E o que você faz, mãe? Eu acolho, eu abraço, eu prego a palavra. Não manda prender? Você não manda prender? Aí a mãe, o que isso, filho? Imagina, essas mulheres estão em frangalhos, então a gente está no mesmo lado, mãe. Eu quero descriminalizar o aborto, que é não chamar a polícia para prender essa mulher. E eu acho que isso talvez seja assim, essa complexidade que não vai se resolver quando a gente tem que assumir uma postura publicamente, que é o que esses tempos contemporâneos nos exigem com tanta frequência, né? Que você se posicione sempre. Por isso que quando alguém me pergunta, mas o que você é? Então você é contra ou a favor de alguma coisa? E quando eu falo eu não sei, nem sempre eu sei, né? Que nem sempre eu sei, eu acho que a gente tem que tirar esse negócio de, então você está em cima do muro, então de vez em quando reconhecer que as coisas são... não tenho resposta. Mais camadas mesmo. Ou não tenho apenas uma resposta. Não tenho resposta, não tenho nenhuma, eu tenho várias. Tenho várias, exato. Agora, outra coisa, Ana, quando eu estava lendo seu livro, eu lembrei do Jack Miles, que escreveu Deus, uma biografia. O Jack Miles, que é jesuíta, teólogo e tal, mas ele se propõe a fazer uma análise de Deus como uma personagem literária. Então a minha pergunta para você, minha provocação é: que Deus apareceu para você nesses anos todos de igreja evangélica? Se você fosse fazer uma análise dessa imagem de Deus. Não estou falando do Deus, não. Estou falando a imagem de Deus. É curioso porque alguém outro dia me passou um trecho do meu próprio livro, que eu nem lembrava mais de ter escrito, em que é um capítulo que eu falo sobre conversão. E aí esse parente meu que se converteu, eu só não digo o nome dele porque para preservar a identidade e tal,
que era traficante, ele fala assim, olha, tipo, Deus não apareceu para mim naquela voz que essa literatura eurocêntrica colocou na nossa mente, né, do Deus com uma voz trevosa, bem masculina, grossa. E aí, em algum momento eu brinco assim, nenhum Deus nunca soou como Mickey Mouse, assim, tem sempre essa imagem de Deus. Eu sei que a sua pergunta não foi sobre a aparência de Deus, no caso, mas eu acho que talvez esse Deus seja acho que, de novo, eu não tenho uma resposta, eu tenho várias respostas, assim. Mas primeiro eu vejo esse Deus de uma forma muito pragmática, assim. É o Deus da sociedade, é um Deus que é sócio meu, é um Deus que vai resolver meus problemas, é um Deus a quem eu recorro, a que faz... Então, essa é uma visão um pouco mais pragmática que eu vi muito nos fiéis, assim, do tipo, eu quero algo em troca. Não é uma fé tão gratuita, assim, não é uma... Como a gente via no passado, assim, tem uma sociedade aí sendo feita, o que tem a ver com a teologia da prosperidade também, Deus né? é meu sócio. E depois eu vejo Deus também como... Eu acho que a gente está num momento... Tem uma imagem que eu gosto muito, esqueci se é Scott Fitzgerald agora, dele, mas essa ideia de que o homem moderno tinha muito mais a ver com esse mito da caverna, platônico, porque ele estava numa caverna de certezas, tinha muitas respostas para tudo na vida dele, assim. Ele estava preso lá com as suas certezas, e o que é o homem contemporâneo se não sair dessa caverna e caminhar até a beira de uma colina e ver um mundo de possibilidades que dá vertigem, que pode a qualquer momento cair, pode ser um precipício, inclusive, é uma colina que, como qualquer colina, vai ter um fosso para você cair. E eu vejo que as pessoas, assim, eu acho que muitos fiéis, e não só da igreja evangélica, acho que o mundo mais espiritualizado, esse reencantamento do mundo, acho que diz muito sobre isso também, né? Tanto que toda vez que alguém fala que o grupo dos sem religião crescem muito no mundo, não é o grupo dos ateus, é importante falar isso. O sem religião são pessoas também, muitas vezes, espiritualizadas. De uma espiritualidade não tutelada. Não tutelada, não institucionalizada também. Institucionalizada. E eu vejo que tem muitas... uma visão meio perdida do que fazer com esse mundo que tanto nos oferece, o que fazer com tantas possibilidades diante de mim. Então, essa forma comunitária, essa igreja evangélica que conseguiu fornecer esse senso comunitário no momento que as identidades estão cada vez mais porosas, eu acho que também é esse Deus que eu vejo muito, assim, esse Deus que ele te dá uma identidade. É esse Deus que te fornece uma posição no mundo, de novo, no momento em que todos nós, a toda hora, temos que nos posicionar diante de alguma coisa. Então eu vejo aquilo como um refúgio comunitário também. Deus como referência de identidade e de pai da grande família, né? Não é à toa, como diz o pastor Valdinei Ferreira, né? Quando eu entrevistei, que as irmãos e irmãs, né? Eu acho que essa nomenclatura aí também faz algum sentido, assim, somos todos uma família, no momento em que as grandes famílias, assim, elas estão cada vez menores, assim, a ideia de que você estava lá. E se você pensar que toda essa movimentação evangélica no terreno público, como fenômeno sociológico, com os diferentes saberes que eu posso olhar a igreja evangélica da perspectiva econômica, psicológica, sociológica, antropológica, política, ideológica, blá, 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 blá. Então, ela é uma coisa que está acontecendo no Brasil, né? Que ela é muito plural, mas ao mesmo tempo ela tem algumas características muito... que são poucas, mas que mantém ela amarrada como um fenômeno, né? O evangelho é a teoria de fundo desse fenômeno todo aqui, né? Se a gente pegasse o cara que vai desenvolver uma proposta econômica neoliberal, o outro vai com uma proposta socialista ou marxista, e eu estou desenvolvendo aqui um fenômeno que é o evangelho, que é a minha teoria de fundo. O que apareceu dessa teoria de fundo para você? O que é o evangelho dessa igreja? E como que você descreveria o evangelho dessa igreja? Outro dia eu estava fazendo assim amarrando assim
alguns versículos, algumas passagens bíblicas que mais entretém quem não é, perdão, vou tomar de novo ser cautelosa com as palavras, que mais entretém quem não é exatamente um leitor voraz da Bíblia, que nem conhecia. E eu sempre brincava assim, olha, tem a parte do Eliseu, que ao ser chamado de careca, vai lá e evoca Deus e o suposto Deus vai lá e trucida 42 rapazes. Ou a outra parte em que Noé, depois de um pileque, enfim, uma ressaca, vai lá e condena o pobre neto dele, enfim, amaldiçoa. E eu falei isso porque brincadeiras à parte, trechos que poderiam soar quase jocosos, assim, para quem é de fora, mas como o mesmo evangelho que vai pregar esse amor ao próximo, que vai pregar tantas coisas bonitas, idílicas e tal, pode ser muito violento em alguma forma, assim, pode ser até de certa forma injusto para quem não tem uma leitura diferente, uma leitura pouco aprofundada. Eu, de novo, eu não sei, eu confesso que eu não sei se eu conseguiria ver uma unidade, talvez por não comungar dessa fé assim, evangélica, e a minha leitura aqui tem esse distanciamento, eu gosto de deixar isso com muita clareza e tal, eu respeito, eu tenho uma formação cristã, eu me digo cristã, inclusive, pelo fato de que eu acredito em Jesus Cristo como Messias, mas eu não consigo ver essa unidade, eu acho que talvez me falte um pouco esse elemento espiritual para ver, porque eu consigo ver o mesmo evangelho justificando coisas totalmente diferentes e contraditórias e díspares. Mas você diria que a índole mais que sobressai é de uma espiritualidade ou de um Deus ou de uma teoria que ela... Eu estou já perguntando, respondendo, tá? Vê se você concorda. Por favor. Que no imaginário dessa igreja evangélica, de Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, que existe uma índole vertical, luz e trevas, maniqueísta, e de Deus ele é amor, mas ele é justiça, ele vai condenar os ímpios, nós contra eles, e essa igreja que tem uma pretensão autoritária para o país, dizendo, olha, nós temos a verdade, nós temos o Deus certo, nós temos a luz, nós estamos do lado de Deus, né? Ou, por exemplo, como a Michele falou. Ia citá-la agora, inclusive. Né? Eu vou eu vou emprestar a sua fala sobre os anéis lá, quando a gente está falando do René Terranova, assim. Acho que você tem esse núcleo em que essa teologia da batalha espiritual, de bem contra o mal, de trevas, ela sobressai muito, de uma forma muito instrumentalizada hoje, quando a gente pega esses grandes discursos que repercutem, que são ricocheteados por aí, mas você tem esse anel maior, que as pessoas na teoria vão falar, esse é o meu Deus não permite o aborto, ou que vão falar que querem acolher essa mulher que fez aquilo. Então, você tem uma postura pública, só que existe, de novo, no chão, na base, eu vejo um acolhimento, eu vejo assim, Deus para justificar coisas tenebrosas, mas quando você coloca a pessoa diante de uma realidade sem uma câmera na cara dela, sem uma rede social na qual ela se manifesta, eu consigo enxergar esse Deus do amor ao próximo, assim. Mas eu acho que, de fato, assim, eu acho que a gente tem justificado muito autoritarismo com uma pretensa base bíblica, e isso é muito perigoso. Por isso que eu falo, acho que reconhecer a complexidade de um fenômeno não nos exime de você dar nome aos bois e falar, quando existe autoritarismo, falar das trevas, assim, que podem acontecer. Senão você se perde um pouco, né? Eu acho que quando a gente coloca tudo muito no prato de não, são santas nuances, mas em algum momento a gente vai ter que ancorar e se posicionar e escolher um lado. Não estou falando que como no papel de jornalista, não é minha tarefa aqui. Minha tarefa é colocar claramente o que é fake news, o que é um fato, o que é um fenômeno, abordar. Mas como cidadã, eu acho que em algum momento você tem que ancorar e falar, olha, estou aqui, estou descrevendo o que está acontecendo. E se tiver alguma coisa para denunciar, você tem que denunciar. Se tiver alguma fé instrumentalizada em nome de uma retórica autoritária, isso tem que ser falado. Porque nós temos vítimas reais, assim. Não fica tudo, de novo, tudo não é apenas uma discussão etérea que fica, enfim, flanando por aí no meio intelectual. Isso tem consequências reais na vida de tantas pessoas. Então eu acho muito importante, de algum momento, essa ancoragem possível que a gente possa fazer. De posicionamento. De posicionamento. Ana Virgínia Balussier,
muito, muito obrigado por esse papo, por essa conversa e pelo seu texto. Eu quero te cumprimentar muito por esse texto, O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. E para você que estava com a gente até agora na nossa conversa aqui, recomendo fortemente que você leia e acompanhe esse relato da igreja evangélica. Uma das minhas experiências lendo seu texto foi que você trazia fatos, eu falava, caramba, eu lembro disso, ela foi buscar isso, caramba, eu lembro dessa fala, eu lembro desse pastor, eu lembro desse evento, eu estava lá nesse lugar aí que ela está citando. Então eu acho que você fez um apanhado muitíssimo interessante desse segmento que nós hoje estamos chamando de igreja evangélica no Brasil. Muito obrigado pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigada pelo bate-papo. Aprendi bastante também, como a gente falou, uma conversa, uma troca, né? Mais do que uma entrevista. Amém. Enquanto você falava, eu lembrava e quero me despedir lembrando que você disse, eu creio em Jesus como Messias, né? Quando Jesus pergunta, né, quem dizem os homens que eu sou? E vocês? E o Pedro diz, você é o Cristo, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. Então deixa eu dizer para você agora que eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser maltratado, eu vou morrer crucificado, eu vou morrer. Aí o Pedro diz, não, mestre, que não. Aí Jesus na mesma hora diz, para trás de mim, Satanás. E eu olho para isso que Jesus está dizendo, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O mesmo Pedro que recebe revelação do céu é criticado ou repreendido por Jesus como sendo voz de Satanás na boca dele. Eu acho que é muito realista a gente olhar para Jesus, é como se ele estivesse antecipando e dizendo assim, pessoal, presta atenção. Nessa igreja que eu estou edificando, o céu vai falar, mas o inferno também. A luz vai brilhar, mas as trevas também terão lugar, vai ser um lugar também de sombra. E eu acho que isso é o fenômeno religioso evangélico no Brasil. Existe sombra e existem coisas que são grotescas e que a gente tem repulsa e associa com as trevas, mas graças a Deus existe muita luz e existe o Evangelho transformando pessoas, famílias, comunidades, e influenciando com a graça, o amor e a bondade de Deus esse nosso Brasil. Essa é a Igreja Evangélica. Então, um beijo para você que estava aqui. Deus te abençoe, abençoe você e a sua casa. E a você e a sua casa, Ana. E Amém. A sua família. Muito obrigado. Amém, obrigada.